do livro Momentos de Saúde, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Acho que você já saiu de outra vez, saiu de novo. Lição 10, Verdade Libertadora. O mundo está repleto de verdades, conceitos frágeis, filosofias esdrúxulas, ideias estapafúrdias, pensamentos sem estrutura de lógica, apresentando-se como verdades, são acolhidos a esmero. Ao lado desses e outros mais estranhos, incoerentes, pululam as verdades de cada um em aguerridas lutas de facções, de classes, de correntes que desejam dominar. A verdade, porém, para a sobrancelha, imperturbável, acima das paixões dissolventes, aguardando brindar-se àqueles que aspiram às concepções elevadas e entregam-se à extasia, ao conhecimento, à razão, ao mergulho no seu conteúdo iluminativo. Tudo quanto aflige, apaixona, agrilhoa, da verdade sequer possui a aparência, porquanto essas expressões somente ferreteiam o ser, levando-o a paroxismos e alucinações. A verdade liberta, acalma e dulcifica. A união do ser com os seus conteúdos dá-se em regime de entrega e paz. Opera-se com lentidão, segurança e reflexão, produzindo a transformação interior daquele que se lhe facultou conquistar. Senhor, mais uma noite nos encontramos reunidos para estudar. Hoje o livro é o livro dos Espíritos. Um livro cheio de perguntas e respostas, cheio de informações, indagações e curiosidades, cheio de aprendizado. Sabemos que estamos sempre reunidos a outros bons espíritos que vêm a nós todas as semanas participar conosco deste estudo, intuindo-nos, inspirando-nos e aconselhando-nos perguntas, questionamentos, dúvidas, para que possamos colher o máximo possível de tudo que este livro pode nos dar, aumentando o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, mas por determinados motivos não puderam estar conosco, mas que mesmo assim possam ser agraciados pelas bênçãos da noite, que se farão através deste estudo, que não deixa de ser um culto no lar, pois que nos reunimos para estudar os conhecimentos da doutrina espírita, os conhecimentos do cristianismo, as palavras do Mestre, a sabedoria divina. Vamos, Senhor, rogar que todos possam ser agraciados por essas bênçãos, nos mais determinados e diferentes tipos de aflições e necessidades, doenças, todos agraciados, onde quer que estejam. Que assim seja, que assim se faça para sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo, Dona Lourdes. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. E o Hugo, Consuelo? Oi?
E o Hugo? O Hugo? Ah, É. o Hugo que dobra a manga, né? Foi a É. Carol que me mandou. Eu tinha que mandar essa para você. Né, tinha visto no Pochá. Ah, você tinha visto? Eu Tinha achei essa muito visto. boa. Eu não sei se é Mas verdade eu essa vi de mentira. novo. Eu acho que é Eu achei muito verdade. Só engraçado. achei que dobrar a camisa é demais. Eu vou Dobrar mandar, a camisa é demais, né? eu esqueci de mandar para a Frânio. Vou mandar para a Frânio. Ah, eu fiquei meio assim, né? O professor é coisa séria, a gente não pode mandar tudo, né? Não, Aí eu eu vou mando para mandar a para ele. coleguinha de quarta sala. Eu mando Acho que para tá ele. havendo algum engano aí, viu, Elisa? Tá havendo algum engano aí. Eu sou o pior, A tá? Carol mandou um negócio para mim muito engraçado. Depois a Elisa manda para você. Muito Tá engraçado. Eu legal. Vou quase que eu mandar. mandei para você, mas a gente tem que Ah, podia ter manter o mandado. respeito, né? Ela tem que manter o respeito. Eu não preciso, não. Tá vendo? Faz Tá parte. vendo? O que que a intimidade faz com a gente, cara? Tá Pois vendo? Tá é. vendo? Pois é. Bom, boa noite para todos. Hoje o estudo é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 574. Nós já começamos a comentar um pouquinho sobre ela, né? Vamos dar mais um final, né? Um final. Tá Faltou ok? também a gente ler a letra A. Então, Dona Lourdes, Sim, pergunta 574, Livro dos Espíritos, tá? é. Então, o estudo de hoje é Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10, as ocupações e missões dos espíritos. Nós estamos na pergunta 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? De novo, eu repito, está escrito ali missão. Será que incomoda alguém? Alguma pessoa, entre aspas, inútil ao nosso lado? Sim ou não? Eu Não, vamos ser honestos. prefiro passar Claro essa que incomoda. pergunta. Claro Hein? que incomoda. Né? Claro que Entendeu bem? incomoda. Então é uma missão mesmo. Deus Te está nos incomodar? mostrando. Não, a Não missão não é ser incomodar, a inútil. missão é nos Ai, mostrar, tá? O que é ociosidade. Infelizmente, veja bem, aquele irmão está passando por isso, mas nós sabemos que isso não é o correto. Então não deixa, veja bem, dentro de um olhar, aqui no caso filosófico, ser uma missão. Ah, mas não vai trazer bem para ninguém. Está trazendo sim, ué. Não existe nada de inútil nesse mundo. Aparentemente é. Eu contei a história lá do meu tio, né, da barra de sabão. Aí eu via com aquilo, poxa, eu não aguento ser assim, quer dizer, tá entendendo? Incomoda. Infelizmente, nos incomoda. A gente não pode também, veja bem, aquela questão da indulgência. É isso aí que a gente não pratica bem, né? Na pergunta 886 desse livro dos Espíritos está lá. Qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Olha só, Kardec foi lá em cima. Falou, não quero a resposta de vocês, não. Quero como Jesus entendeu essa palavra. E vamos lembrar de novo, a escadinha, 3 degraus. Benevolência para com todos, que é e né, distribuir com roupa, dar comida, dar um dinheirinho, etc. Tal. A segunda, o segundo degrau, que já está mais alto, indulgência com as imperfeições alheias. Então, o nosso irmãozinho ou irmãzinha que está, entre aspas, inútil nessa reencarnação, né? E nós precisamos de usar da indulgência e tentar, de alguma forma, botar ele para trabalhar, fazer alguma coisa. No livro Missionários da Luz, quem já leu ou estudou deve estar lembrado do caso Raul. Está lembrado, Elisa? Caso Raul, aquele do Matadouro. Ah, sim. Tu leu ou construiu esse livro? Os oi, qual Missionários da livro? Luz. Missionários da Luz do Eu Evangelho tenho, Cristo. mas eu tenho que procurar, mas eu tenho. Eu Não, mas acredito você que tenho. chegou a ler? Chegou a ler, Não, não? não. Só se foi com vocês lá no Maria Vai. Não me lembro. Nós estudamos, mas eu acho que você já não está mais lá, nós estudamos esse livro. Dona Lúcia, a senhora leu esse livro ou não? Já ouviu falar?
Já ouvi falar no livro, mas não li, não. No Carol está capítulo... dizendo aqui para mim que eu estudei lá. Já estudou lá? Então você vai lembrar. Vai lembrar. Um homem chamado Raul inventou que ele foi assaltado e morreu com um tiro no coração. Não foi assalto, ele deu um jeito de parecer um assalto, mas foi suicídio, né? E a esposa dele era uma pessoa muito bacana, muito legal, e também tinha uma amiga também muito legal, e pediram ajuda aos espíritos, porque a família ficou toda depressiva e tal. Acho que é o capítulo 11, 10 ou 11. Não, 10, eu acho. Não me lembro bem, não. Bom, final, os espíritos resolveram ajudar essa senhora aqui, né? A viúva, que tinha merecimento, estava sofrendo muito. E bolaram uma coisa, para pegar o Raul, que estava num matadouro sendo vampirizado, tá? Levar ele para um posto de assistência e pegar a esposa à noite em desdobramento e levar os dois para conversar. Primeiro, uma noite antes, os espíritos pegaram ela, conversaram com ela, com essa esposa, essa viúva, e aquelas conversas, tá tudo bem, a vida continua, mas deixaram ela animada. Quando ela amanhece em casa, isso aí que é o detalhe daqui que nós vamos falar. Está sentado na mesa de manhã os filhos, ela vem servir o café e está 2 tios dela, um casal de tios dela, já idosos. E ela fala, olha, eu tenho um sonho, estou tão animada com o sonho. E os casal começam a resmungar. Ai, que tal? Tipo assim, né? Ele fala tipo assim, puxa vida, olha que chato, a gente nessa idade, dando trabalho para nossa sobrinha viúva, na hora da dificuldade. Quer dizer, eles falando sobre as dificuldades dele, mas não estão se propondo a ajudá-la, vendo que ela tinha acabado de ficar viúva, com a penca de filhos e desempregada, que naquela época não era normal mulher trabalhar, né? Nós estamos falando de 1940 e pouco, né? Então, vê só, esse casal estava lá, vivendo às custas do recém-desencarnado e da viúva, mas, em momento algum, eles se propuseram a ajudá-la, né? Mas ela também não se importa. Ela não se importa. Ela só fala, não, mas eu estou animado, vamos continuar, vamos mudar. E depois, realmente, né, no final do capítulo, né, aí o Alexandre fala sobre esse problema aí, né, desses pensamentos negativos, essa ociosidade. O Alexandre fala sobre isso. E no final do capítulo, os espíritos até reencontram ela, né, ela, a viúva, com o esposo recém-desencarnado, tal, conversa, ela volta mais animada ainda. E os idosos mais desanimados ainda, né? Nada de falar em trabalho. Mas ela conseguiu um emprego. Mais tarde apareceu uma pessoa na casa dela perguntando: a senhora é costureira? Eu sou. Tem um emprego para a senhora, tem uma vaga para a senhora lá na minha loja de costuras. Né? Quer dizer, ela arrumou um emprego. Então, a gente vê alguma coisa que aquele casal estava fazendo lá que devia. Né? Só é mostrado para a gente, infelizmente, o lado negativo disso. Mas o pior disso não é somente esse é o casal de encarnados, de idosos encarnados. É que aqui na letra vai falar sobre isso. Atraem desencarnados também ociosos para ficar junto. Esse é o grande problema da ociosidade. Porque a ociosidade não existe somente no nosso plano, não. Porque a gente sabe que quem desencarna não melhora. Continua o que é, como o André Luiz fala, né, no livro Sexo e Destino. A vida é tipo um jogo de futebol, 2 tempos. Primeiro tempo encarnado, segundo tempo desencarnado. O cara que era ruim de bola no primeiro tempo não vai ser craque no segundo tempo. É impossível, né? Precisa de outra encarnação para virar craque, no mínimo. Então, é isso aí. Esse problema da ociosidade tem muito a nos mostrar. E a gente não pode criticá-los, mas sempre pensar, ou tentar ajudá-los, que às vezes não querem ajuda, né? Não querem ajuda na maioria dos casos. E a vida continua para o nosso lado, vamos trabalhar. Né? Não quero ser assim, não tem nada disso. Não. Eles estão assim no momento, eles estão, não ficarão para frente. Nós temos que respeitar isso. Nós também não temos as nossas falhas por outros lados, não é isso?
Então não deixa de ser uma missão, conforme o Kardec coloca aqui. Está nos mostrando muita coisa mesmo. Infelizmente, nós precisamos do mal para crescer. É isso? Tanto que, também aqui no Livro dos Espíritos, tem aquela pergunta, né? Que fala, a resposta fala, às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para que haja mudanças, modificações. Nós conversamos há poucos dias aqui sobre essa pergunta. Também é referente a isso. Alguém quer comentar? Então vamos embora, Elisa. Vamos lá. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, tá aqui, são dignos de compaixão, a indulgência. Né? E, infelizmente, fala aqui também, né? Vão espiar duramente isso, porque, de repente, vão ter que reencarnar. Se não melhorarem nessa vida, vão reencarnar numa situação de extrema dureza mesmo, precisar mesmo se movimentar muito. É tipo assim, não vai ter um minuto de paz, de sossego, vai ter que estar ativo o tempo todo. Eu estava lendo um livro do Camilo Flammarion, que o livro Camilo Flammarion tem uns livros meio fora de época, tá? É aquela época. O livro se é o... Caramba, esqueci o nome do livro, mas daqui a pouco eu lembro. O livro é dois amigos que eram encarnados, um desencarna e fala um para o outro. Ó, quando você for, quem for primeiro, traz notícias do outro plano para cá. E o que desencarnou disse que esteve em vários planetas e teve um planeta, olha só que coisa interessante, né? Ele disse que lá, quer dizer, estava em humanização, né? Alguns espíritos com E minúsculo, né? Em humanização. E ele foi um planeta que lá, aqueles espíritos estavam lá aprendendo a respirar. Estranho, né? Nossa respiração totalmente involuntária. Mas eles estavam lá aprendendo a respirar. E se eles não podiam dormir? Narrações do Infinito, o nome do livro. Narrações do Infinito. Eu ia te perguntar agora se não era esse. Você sabia o nome do livro? Eu ia te perguntar se não era esse. É esse, Narrações do Infinito. E o que acontece? Olha só que dureza para esse espírito. Ele não podia dormir, porque se ele cochila e dorme, para de respirar. Morre. Então, alguma coisa para o espírito ocioso, pode ter certeza, conforme fala aqui, espiarão duramente sua voluntária inutilidade. Porque algo vai acontecer, ou nessa vida ainda, ou numa vida futura, que precisa de muita ação. Para o preguiçoso, aquela história do arroz com casca ou sem casca, né? É complicado, né? Mas ele fala uma coisa aqui muito interessante dos espíritos, né? Pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. É desgostoso mesmo, deve ser aborrecido, né? A pessoa vê os outros agindo e ele não fazer nada. No fundo, isso deve causar algum desconforto, alguma dor. Não pode ser feliz. Não pode ser feliz. Alguém comenta? Não quero ociosidade nos comentários, tá? Por favor. Gostaram? Gostou, Consuelo? Não quero ociosidade nos comentários. Pode deixar. Viu, dona Lúcia? Vamos lá. Letra A. Pois que lhes era facultada a escolha,
Por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Boa pergunta, né? É. Pode ler a resposta. Pode? Pode. Entre os espíritos, também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. É isso que Deus, nós estamos, é o que nós estamos falando. Quem encarnou continua o mesmo. Né? Agora, a oportunidade, que agora vamos lá pergunta, a oportunidade que eles estão perdendo, que é porque cada vez nós sabemos, cada vez que a gente perde uma oportunidade voluntariamente, depois é pior. Por isso que não problemas são criados para serem resolvidos. Nós não podemos deixar nada para depois. Tá? Não podemos. Temos que resolver enquanto estamos nessa caminhada mesmo. Não podemos deixar os nossos problemas para aquele tal da próxima, mais tarde, na próxima eu faço. Eu já ouvi isso. Na próxima, nessa não, mas na próxima eu vou conseguir. Nós temos que tentar realizar por agora, com todas as dificuldades. Nada é fácil, não. Para espíritos rebeldes igual nós, tudo é difícil, gente. Mas não podemos desanimar. Então, as escolhas não são oferecidas, né, para eles. Quer? Cabe a nós aceitá-los ou não. E cumprir, né? Cumprir. Como diz o Emmanuel, né? Os reis da promessa, né? Não basta também somente prometer, não. Tentar, pelo menos. Afrânio, essas pessoas que são esses espíritos que nascem para inutilidade, eles reencarnam, eles não fazem um planejamento, então, junto com os mentores, né? Não é um grande planejamento, né? Já que Não é eles aquele ganho. não querem fazer nada, né? É. Mas é dado, olha, você pode. Nós vamos ver a pergunta mais adiante, não é agora não. A pergunta que fala que às vezes o cara, olha só, às vezes vão responder, deixa eu ver qual é a pergunta. Aqui, é a 577, mas não vamos ler ela não, só vou dar um exemplo aqui. Eles falam que nem sempre a gente reencarna com determinada missão. Mas pode acontecer. Eles dão um exemplo seguinte. Um espírito quer escrever um livro que vai ser muito útil para nós, os encarnados. E o que faz? Ele procura alguém, um bom escritor, que ele consiga inspirar para que escreva esse livro. Tá? E esse livro vem parar na mão da humanidade. Tá? Esse é um exemplo. A pergunta 577 é um exemplo, então. Que, às vezes, é dado para esse espírito a escolha. Não é obrigado a ter a missão, mas de repente também ele resolve começar a mudar isso, né? A despertar, digamos assim. E pode vir, os espíritos podem vir e aproveitar no canal, ver o que ele está, né, animado para fazer e dar-lhe oportunidade, criar situações. Agora, às vezes ele vem, mas não quer nada mesmo, infelizmente, né? E cada reencarnação que passa, o negócio, a gente sabe que vai piorando. Vai piorando. Isso que é que estamos falando aqui, não deixar problemas para depois. Então, Deu ele para pode entender? permanecer várias encarnações na ociosidade, por escolha própria. Ele pode Até, prometer que vai mudar e voltar e continuar por causa das tendências, daquelas arrastamentos e cristalizações, endurecimentos que ele já traz de séculos. mas, se nós falamos na aula passada sobre os incas, né? Se um povo, viu que o povo todo estava ocioso, imagina um só. Alguma coisa vai acontecer. Em determinado momento, não, chega. O universo é movimento. Tá? A lei do universo é lei de progresso, de movimento. Para Jesus é bem claro, o Pai não para de trabalhar, e eu também não. Todo mundo trabalha.
A gente lê na literatura espírita, né, quando os espíritos crescem, né, evoluem, é diferente. Né? Estamos estudando céu e inferno. Não há aquela ociosidade do paraíso que mostraram para a gente aí, há séculos que vem mostrando para a gente. Não. Quanto mais evoluído, mais trabalha. E aí a gente pensa, ai meu Deus do céu, não basta agora, não, tem que ter mais, eles têm. Aí a gente vê que eles não param. E geralmente o trabalho deles é nos ajudar. Aí a gente fala, crianças espirituais, dá uma confusão, né, Elisa? Essa tal de crianças espirituais. É isso aí, uma hora para, uma hora o negócio. Se lembra aquele caso do Chico, a mãe foi lá do Chico apavorada que o filho tinha nascido sem os braços, e depois, durante a encarnação dele, perdeu também as pernas, né? E foram o Chico consolou lá a mãe e tal, e depois o Emmanuel falou para o Chico, ó, ele veio sem os braços porque ele já foi várias vezes suicida. Só que agora ele nasceu com as pernas, que até então não tinha usado as pernas para tal propósito. Só que dessa vez ele já estava pensando em se jogar debaixo do carro ou na linha do trem. Então, o que é que os espíritos decidiram? Então, é muito importante que ele fique mais reencarnado mais um tempo. Entenderam? Às vezes o remédio é muito amargo, mas às vezes nós precisamos dele. O ocioso também. Mais algum comentário? Então, vamos embora. Vamos. Deus consente que assim procedam. Mais tarde, compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se botaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode Aí também. vem, Elisa, aí foi o que você falou, pô, reencarna, se ainda tiver muito cristalizado, se as companhias continuam as mesmas, olha aí que dificuldade de cumprir com o que pediu, né? Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, é o que eu falei, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. É mais parecido com o que eu falei. Trabalhar para quê? Fazer isso para quê? Tá tão bom aqui, né? Eu fui lá na Bahia, aí esse meu tio da Barra Carol tinha uma loja lá na época, lá em Mucuripe, na Praia da Bahia, vendendo camisas sobre os baianos. Você morria de rir com a casa de estampa, né? E Da a barra de estampa que eu achei sabão. Da barra de sabão. ele tinha lá uma loja. Imagina que ele não trabalhava, trabalhava era a segunda esposa dele, né? Aí, muito bem, tinha uma camisa que ele eu vendia, que não tinha o meu tamanho, que eu ia comprar. Era um baiano deitado numa rede, a rede no chão, duas palmeiras, uma de lado de outra, e ele jogando uma aguinha, né? Esperando as palmeiras crescer para ele repousar bem à vontade, né? Na rede, né? Exato. Olha só, né? Olha quantos anos ele esperava as palmeiras crescer, deitado na rede, não ia levantar não, né? Aí você vê, né? As estampas eram assim, você morria de rir com as estampas, né? Sobre a questão do baiano, né? Era tudo assim. Mas, então é isso aí. Às vezes também a gente vem com uma ideia e chega aqui e sai desviado, porque, infelizmente, muitos dos espíritos que nos acompanham ainda não mudaram, né? Mudaram. Mas a gente mudando, eles realmente vão ser enjoados de nós, vão procurar outros que pensem da mesma vibração, né? Da mesma frequência. Mais algum comentário dessa pergunta? Sim. Acho que Vimos que a pergunta não foi nada ociosa, né? Acho que não. Bom, pergunta 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia
a que esta palavra está associada tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Bom, olha só o que coloca aqui. A pergunta de Kardec, como sempre, a pergunta é a pergunta, né? As ocupações comuns nos parecem mais deveres do que missões, quando nós temos consciência, né? Nós temos a página no Evangelho, não sei se vocês se lembram, capítulo 17, que eu não tenho o Evangelho aqui na mão, sobre o dever, né? O dever é uma coisa extremamente, assim, digamos, entre aspas, né? Obrigatória para nós. Mexe com um monte de coisa na nossa vida. É a disciplina, né? É a consciência, a justiça, a consciência do certo. Então, o dever é algo que não é que nos é imposto, que a nossa vida nos traz, chega até nós, e que nós sentimos, às vezes, dificuldade de cumprir com esses deveres. Só que para aqueles aqui, que o Fábio está aqui, as preocupações comuns nos parecem mais deveres, ok? Aqueles que estão realmente afim de resolver. Vamos trocar até essa palavra deveres para os problemas do dia a dia, né? Não vai se tocar aqui se é missão ou não. São fatos cotidianos que eu tenho que resolver, chegar lá. É minha obrigação, é meu dever. Tenho que dar um jeito. Não pode ficar parado isso aqui tem que andar, tem que funcionar. Então, passa desapercebido para qualquer um de nós, são missões. Nós estamos cumprindo missões. Nós estamos cumprindo algo muito importante para nós e para com aqueles que estão conosco. É que aí a questão até do relacionamento. Então, a gente até acha que não é uma missão. Essa é a primeira parte da pergunta, né? A segunda parte da pergunta é essa: a missão, de acordo com o que a gente pensa, né? Tem um caráter menos pessoal, menos exclusivo, mesmo meu, assim, relativo ao dever, né? A missão do Afrânio né, fundar uma nova mansão do caminho aqui no Rio de Janeiro, né, fazer algo assim grandioso. Então, essas coisas pessoais, que parecem, entre aspas, mínimas, que nós realmente não levamos como missão. Mas aí são missões. Tudo que nós fazemos para o certo, o bem, o correto, são deveres e são missões. Né? Então, para o bem, então, para realmente a nossa evolução, nosso crescimento. Agora, olha só o que Kardec vai perguntar agora. Diante dessa demonstração, em que nós confundimos os deveres com missões e achamos que os deveres, né, nesse certo ponto, nós achamos que são deveres, não são missões. Se tornam mais importantes até, dentro desse ponto de vista. Não é isso? Agora, até que também, deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem realmente tem na Terra uma determinada missão. Aí nós vamos falar sobre muitos missionários que estiveram aí, né? Eu gosto de um que eu adoro, agora, recente, Gorbachev. O homem chegou, aquela confusão que tinha lá na União Soviética, cortina de ferro, aquele negócio tudo. Chegou lá, acabou com tudo. Ninguém ficou com raiva dele, ninguém xingou ele, não foi crucificado, todo mundo feliz. Não deu um tiro, não deu um beliscão, não falou um palavrão. E aí? Né? Então, a resposta vai ser sobre isso. Não é a resposta disso. Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Aí que nós vamos ver quem é o missionário.
não é um nem outro, são vários, né? Graças a Deus, o planeta está cheio de missionários. A gente pode pegar vários fatos da história, do nosso dia a dia, o antigo, né? E as pessoas que vieram e modificaram. A gente pode falar, por exemplo, é aqui o Giordano Bruno, Galileu, Copérnico, é isso? E na área de educação, quantos não vieram aí, né? Nós vemos aí o Pestalozzi e vários outros, né? Para não sei falar os nomes, que me enrola, Peugeot, Montessori, não é isso? Aí vai vendo, o Rousseau. Aí pega na área assim, da ciência também, tem vários, né? O Pasteur e outros mais, que fizeram, são os grandes missionários, porque o Santos Dumont, né? Porque o Dom Henrique de Sagres, né? O navio velho lá, aquelas naus, mas que hoje, né? Se não fosse ele, hoje não teria esses grandes navios, né? Então, por aí que a gente vai ver que são realmente os grandes missionários, os que criaram, fizeram para atender todo mundo, tá? É por aí que a gente difere a nossa pequena missão das grandes missões. Os pequenos missionários somos nós, os grandes missionários. Mas sempre levando em conta isso, que o pensamento que há, o dever já é em si uma missão. É isso que a gente confunde. Que a gente acha que missão é só isso que esses grandes fazem, né? Não. Aquele pouquinho que nós fazemos também faz parte das nossas missões, do nosso dia a dia. Essa foi a pergunta, essa foi a resposta. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Vocês estão muito caladas. Estamos muito ociosos. Estão muito ociosas. Ninguém quer falar nada. Eu botei uma página aí sobre os missionários do Miramês aí no livro, no Prata, tá? Botei justamente isso aí, a pergunta 575, missionários, que o Miramês chama. Vamos dar uma lidinha nela, gente? Vamos. Está lá no Depois, grupo. eles estão ociosos demais hoje na participação. Tá bom. Olha o dever, olha o dever. Então, do livro Filosofia Espírita, pelo Espírito Miramês, é comentário da questão 575 do Livro dos Espíritos, e se chama Missionários. Os verdadeiros missionários são fáceis de serem reconhecidos pelos seus feitos em favor da coletividade. No entanto, existem missionários menores aos quais são entregues pequenas missões, mas de real valor, por dar segurança a certas pessoas que precisavam de amparo mais direto. Olha só, começa dentro da nossa casa essa questão, né? Esses pais, né? E depois também poderão cuidar dos seus pais também, olha só. As esposas também. Não, os pais que eu falo é isso. Estou Eu estou falando de falando todos das os pais, né? esposas. Mas os pais que eu falo é marido e mulher, tá? É o conjunto, os Não, pais. não. Os pais, quer dizer, que são, né, os filhos, né? Então, e depois não vão também cuidar dos seus pais quando ficam velhinhos, né? Quer dizer, o amparo também já é isso que a gente está falando aqui, né? Que não deixa de ser um dever, né? Apesar que o Vila mesmo vai falar aqui que nem sempre o dever é uma missão. Mas, vamos lá. A missão é um dever, mas nem sempre o dever é uma missão. Todos nós temos, por exemplo, o dever de amar sem distinção a todos e a tudo para o nosso próximo, para o nosso próprio bem. Só um instantinho. Entretanto, Só um instantinho. Ele coloca que isso aí não é um dever. Mas a gente não consegue amar também ainda, né? Então vamos partir do princípio que as pequenas coisas são missões, que é melhor, né? Ele está certo, não está errado não. Mas para nós, né, normais, né, Consuelo? Nós somos normais, amar ainda é uma coisa meio complicada. Tá?
A gente não Vamos lá. consegue nem respeitar, né? Quanto mais amar, né? Pois é. Eu ouvi uma frase interessante essa semana. E eu repeti, acho que ela aqui, mas eu vi foi na rua isso. A pessoa falando, não, não sei o que é amar, vou pedir perdão. Aí, não sei bem, mais ou menos a pessoa falou, quem ama não precisa perdoar, já ama. Não sei se eu comentei isso aqui semana passada, né? Quem ama não precisa perdoar, já ama. Eu vi isso na rua, achei interessante isso. Se ama. Tá vendo como é o que o Miramês fala aqui? Não dever perdoar, porque já ama, já é dela. Está acima de nós normais. Né? O que vocês acham disso que eu ouvi na rua? Mas também pedir o perdão é um ato seu, né? É um ato de você demonstrar que errou. O outro, o resultado do outro é um problema do outro. Se ele não precisa nem dessa palavra, tudo bem. Mas você pedir é mostrar que você sabe que você errou. Você está melhorando, Humildade, né? Reconhecer, Humildade. você reconhecer que É. você errou, seja de que forma. Né? Eu acho necessário, sim. Eu acho necessário para aquele que Não, pede. não. É necessário que pede, mas o que o Miramês está falando é mais ou menos isso. Se ama porque perdoar, né? Não precisa, Não, entendeu? porque mãe, É você muito pede forte desculpa, isso. porque a mãe já desculpou há muito tempo e deixou para lá, mas sempre é bom, né? Você pedir. É uma coisa interessante isso, né? Que geralmente isso aí parte de mãe, né? No início, né? A mãe que um filho consegue já, né? O filho ofende, faz isso, faz aquilo, faz Já, as coisas, né? você deixa para É lá, muito, você deixa eu passa falar, por não, cima. exatamente. Eu achei muito bonito isso aí, né? Não sei onde eu ouvi, mas achei tão, eu disse, caramba, é pra gente pensar. Bom, vamos lá, Elisa. Entretanto, o missionário de altas possibilidades faz do amor um instrumento de vida, de modo a atingir a humanidade, dando a ela mais vida, mais alegria e esperança em todas as suas atividades. Vamos lá. A missão tem o mesmo tamanho para todos. O missionário é que a faz crescer ou estabilizar. Podemos Porque a missão lembrar, tem o mesmo. Hein? Não que pensar isso, que a missão tem o mesmo tamanho para todos. Será que eu conseguiria fazer o que o Francisco de Assis fez? Veja bem, o mesmo tamanho porque cada um dentro do quê? Das suas capacidades. O meu máximo é aquilo. O máximo do Espírito Francisco de Assis é aquilo tudo. Então, o tamanho é relativo à capacidade, né? A evolução de cada um. Que, para mim, às vezes, é mais difícil. É mais difícil, né? Fazer um movimento qualquer durante a minha vida e para o Francisco de Assis, nós nem sabemos que é difícil para ele dentro do nosso planeta. Então, a minha missão se torna grandiosa quando eu consigo realizá-la. E se eu não consigo também, né? Na tentativa, etc. Então, é o mesmo tamanho. A mesma, digamos assim, proporcionalmente. Essa é a palavra que eu estou colocando. Proporcionalmente. Ok? Ninguém comenta nada. Estou preocupado hoje, hein? Vamos lá. podemos lembrar, por exemplo, a vida de Francisco de Assis, que fez da sua missão uma força a atingir todos os povos, e que ainda hoje irradia-se em todas as nações, vibrando nos corações como se ele estivesse presente na terra, animando um corpo físico. O missionário, tudo que ele faz, tudo que ele idealiza, é em favor da coletividade. Não o anima nada pessoal, pois ele destruiu no seu mundo íntimo o egoísmo
e o orgulho, duas chagas terríveis da humanidade. Não podemos esquecer de falar que os caminhos do missionário são sempre cheios de espinhos, que todos eles sofrem as reações à ação benfeitora da sua presença e carregam um pouco da cruz coletiva. Então, está falando aqui, o primeiramente fala sobre essa questão, né? O missionário mesmo, missionário que realmente vem com uma grande missão, né? Não faz nada para si. Nós vamos ver, sei lá, o Gandhi. Ele não trabalhou para si. A Madre Teresa de Calcutá, olha aí, Irmã Dulce, o Chico. Vamos olhando, o próprio Gorbachev, que eu falei há pouco, ele não fez coisa, eu vou levar isso para casa, isso aqui eu vou dar para o meu filho, vou fazer, né? Não, isso aqui é para todos, dividir para todos. Todos vão se fartar com isso aí. Isso é muito legal. Agora ele está falando aqui uma coisa interessante, né? Essa questão dos espinhos do caminho, né? O Chico, além de ser muito criticado, etc., ainda tinha aqueles problemas de saúde, né? Que ele, né, ele carregava consigo. E eu estava vendo o Valdo Vieira falando uma coisa interessante. O Chico tinha um problema na vista, muito sério, né? Que é angina e visão, né? E o Zé Igor, uma vez o Chico foi visitar lá o Zé Igor, ele e o Valdo Vieira. Chegando lá, o doutor Fritz, incorporado do Zé Igor, Chico, vamos lá para dentro. Eu vou te operar agora, eu vou te curar desse problema na vista. E o Chico, não, Zé, não, muito obrigado. Mas, talvez se eu voltar a enxergar muito bem com esse olho, eu caio em outras tentações que eu já estou procurando, né? Ou seja, aceitou a situação dele de boa, né? Mesmo sabendo que era uma pedreira para ele, angina do olho, né? Ele continuou na boa, né? Então, eles sofrem, mas estão preparados para isso, já estão acostumados com isso. Eles não sentem essa dor que nós sentimos com qualquer unha encravada, tropeção na rua, etc. Fora as dores morais, né? São grandes. A incompreensão, a gente vai vendo aí. Primeiramente agora vai falar do próprio Jesus. Alguém quer comentar? Vamos lá, Elisa. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Marcos, capítulo 15, versículo 3. Nem o mestre passou ileso da fúria negativa da força kármica que atuava nos sacerdotes. E como ele era obediente ao Pai, aceitou sem reclamar o escárnio, as pedradas, a fúria que a ignorância faz surgir e a própria cruz. A lei lhe pediu que saísse do planeta onde veio, por misericórdia, para ensinar o amor. E ele partiu, mas deixou a grande lição escrita no coração da humanidade encarnada e desencarnada. Jesus foi um missionário direto de Deus, por amor ao seu rebanho. Tudo bem. O que eu acho interessante que o Miramês coloquei, nenhum mestre passou ileso da fúria negativa da força kármica que atuava no sacerdote. Isso é que atua em cima de nós, tá? Todos nós, que ainda não somos bons. É isso? E, infelizmente, a gente não respeita os bons também. Né? Tá aí. Jesus é o exemplo. Quantos outros vieram depois dele? A famosa Inquisição. E hoje a Inquisição, de uma certa forma, continua, porque a gente hoje não bota na fogueira, mas se pudesse, né? Através das críticas, dos pensamentos negativos, está botando fogo mesmo, realmente também.
e por diante. É a fúria kármica que nos atrapalha muito, né, para esse crescimento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nem Jesus escapou disso. Nós já tínhamos lido isso no livro Renúncia, né? Foi? Não falei, Quer Então vamos saber lá. a que classe de espíritos podem pertencer os missionários? Não, peraí. Querer saber a que classe de espíritos podem pertencer os missionários explica em resposta de difícil determinação. A terminologia variável, como os idiomas da Terra, são denominações diversas e por vezes não traduzem os nossos sentimentos, mas podemos dizer que missão existe de todos os tamanhos, desde quando eles constroem e ajudam as criaturas nas mudanças necessárias, onde o Evangelho de Jesus comanda e desperta os homens para a luz da verdade. Quando eu li esse parágrafo, eu me lembrei da obra, né, do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual. Né, são vários livros, vários escritores. Além dos escritores que estão ocupando, que o André está junto, trabalhando, tem os outros, né, que vem dar, né, uma palestra, dar um ensinamento para a gente, né, que o André copia ali. E a gente vê, né, que são verdadeiros missionários que não pensam nem um pouco em si, estão trabalhando por todos nós, mas a gente vê que os pequenos que estão lá, que fazem parte das caravanas, também são importantes. O André Luiz é importante. Além de ele estar ali para, né, fazer as fofocas espíritas e trazer para a gente, está ajudando também. O Hilário, o Vicente, vários que estão ali, né? E vamos vendo que, além dos escritores, tem a equipe de apoio. Isso eu estou falando do mundo desencarnado. E aqui no mundo desencarnado também nós temos muito isso também, né? As pessoas que se propõem também a ajudar as outras. Não com Francisco de Assis, não a Madre Teresa, mas está lá distribuindo a comida, não, a quentinha, está indo no hospital, no asilo, etc. Né? Isso é muito importante realmente. Dando uma palavra de apoio a quem precisa, etc, etc, né? E que está aqui, né? Onde o Evangelho de Jesus comanda e desperta os homens para a luz da verdade. Um comentário? Eu acho que esse feriado de ontem, negócio de igreja lá de São Jorge, saltar fogo, feijoada, deixou vocês três meia. Era só o que eu via ontem, tá, gente? Vamos lá? Podemos classificar o dever como sendo obrigações inerentes às necessidades, onde o bem deixa sua marca. A missão pequena ou grande é aquela que ultrapassa a nossa área, atingindo o próximo no que ele precisa para andar melhor. Quase sempre o missionário esquece a si mesmo para beneficiar os seus irmãos em sofrimento. Mas o verdadeiro missionário cuida de si, dos seus inúmeros deveres e reúne suas forças por todos os meios possíveis e impossíveis aos olhos do mundo, avançando com alegria e amor, dando sempre para a paz de todas as criaturas, doando-se sempre para a paz de todas as criaturas. Por vezes, ele sacrifica sua vida para que todos possam viver bem, sempre no clima do amor. Olha, esse parágrafo aí é um fechamento muito bonito. É poético isso aí, né? Uhum. Muito bonito mesmo, né? Falar sobre todos nós, né? Eu até pensei aqui, né? Aquele é pequeno ou grande é aquela que ultrapassa a nossa área. Eu me lembrei do livro, voltei àquela professora, né? Olha como ela foi recebida no plano espiritual, né? Eu, até no livro, né, o Jacó, né? Sentia uma ponta de inveja. Quem era o Jacó, né?
vice-presidente da FEB, doutrinador, fazia palestras, distribuía muita, né, muita coisa, né, deveres, digamos, seus deveres ante a população necessitada, né? Dava muito cobertor, comida, isso e aquilo, né? Na febre gripe espanhola, aliás, ofereceu sua casa para alguns doentes, quer dizer, era um cara que fez um trabalho maravilhoso. Mas aquela professora tinha luz, né? Estava lá firme e forte, e todo mundo aguardando ela chegar para poder passar para outra dimensão, que é atravessar a tal ponte, né? Então, é comentado, alguém sabe o nome dela, quem a conhece, mas estava lá, né? Os espíritos já conhecem, isso que é importante. É, conforme fala Jesus, né, para aquele rico e Lázaro, né? Esse aí já teve todas as suas honrarias na terra, né? O rico, né? Lázaro, não. Bom, gente, deu a hora. Hoje só eu falei, fiquei preocupado. É mentira, eu falei também. Até a Consuela, Dona Luz, Eu fala também, eu justo, né? falei. A Consuelo falou também. Dona Luz, o Sou que é que houve hoje, Dona Luz? testemunha. Dona Luz? Bom, mais alguma coisa para se falar? Vou fazer as propagandas. Sexta-feira, finalmente, começa o livro Libertação, da série André Luiz, tá? É o sexto, né, Luiz? É o sexto da... Ai, Fran, Tá. você sempre faz essa pergunta. Pois é, eu não consigo Nem, travar, esse que é o problema. nem Vê que eu tenho que, toda vez que tu me pergunta, eu tenho que pesquisar aqui. Peraí que eu vou olhar aqui no meu celular aqui. Eu te respondo. Libertação é o sétimo. é o sétimo. Ó, É que o bom. sétimo porque tem agenda cristã. Ah, então, né, não, veja bem, a FEB fez uma classificação que tirou a agenda cristã, desobsessão, e tem um outro que a FEB tirou também, Por que conduta tirou espírita. desobsessão? Não, tirou da série A Mas por Vida quê? no Mundo. Porque, veja bem, o conduto espírita, veja bem, o nome já fala, conduto espírita para quem está reencarnado, Hum. entendeu? Eles só deixaram os 13, é de 16, eles só deixaram 13, Ah, que tá. realmente corresponde à vida no mundo espiritual. Deu para entender? Porque Entendi. Então, no entendeu? Não tem caso, esse nada, meu livro aqui é muito velho. Então, tem nada a ver com que o livro é excelente, são ótimos, mas são direcionados a quê? O livro de desobsessão, o quê? Direcionado ao centro espírita, não é isso? O conduto espírita para nós encarnados e o outro que eu estou esquecendo o nome. É o. é conduta Esqueci. espírita, agenda cristã. E, conduto É, espírita, a gente tá cristã e certo. desobsessão, né? São direcionados para nós encarnados, É o sexto. né? Libertação é o É um sexto. texto, no caso, é. Então é isso aí, gente. Vou aqui desligar. É, tirou